ao verso de número 12. Depois nós vamos pular lá para baixo e vamos ler mais alguns versículos. Peço que você não feche sua Bíblia. Nós vamos discorrer aqui sobre os textos. Josué, capítulo de número 7, verso de número 1 ao verso de número 12. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso o povo desanimou-se completamente. Repita comigo: desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado pelos seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhes ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vai lá para o verso 19. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro e 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidos as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e os levaram a Josué e a todos os israelitas, e os puseram perante o Senhor. Então Josué, com todo o exército, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante da tua presença essa palavra. A palavra de hoje é: estamos em guerra, Pai. E que nós possamos entender a tua mensagem e aquilo que o Senhor tem separado para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Estamos em guerra, igreja. Esse texto ele mostra uma promessa. Deus disse para Moisés: tire o povo do Egito, leve o povo até a terra prometida. A Bíblia diz que demorou 40 anos para esse processo acontecer, porque o povo pecou. E nesse processo, então, Josué continua a jornada. Que jornada é essa? Colocar o povo na terra prometida. E a primeira cidade a qual eles têm que conquistar é uma cidade chamada Jericó. Nós cantamos aqui: vem com Josué lutar em oh. Nós cantamos, e Josué então ele vai e ele fala: nós vamos destruir Jericó.
A ordem é: deem 7 voltas em volta dos muros, e quando vocês tocarem as trombetas, os muros irão cair. A Bíblia nos mostra que, olha que interessante, que aquilo é um milagre de Deus. Porque se os muros caem para frente, mata todo Israel. Se os muros caem para trás, destrói toda a cidade. Então nós entendemos que o chão se abriu ali e aqueles muros eles foram engolidos, porque esse é o milagre que Deus faz quando você ora e quando você declara uma palavra sobre um ambiente. Aquilo que era impossível se torna possível por causa da palavra do Senhor, amém? E eles vão então com Josué lutar em Jericó. E existe uma ordem dada por Deus. Como Jericó é a primeira cidade que vocês vão conquistar, tudo que tem em Jericó pertence a mim. Não quero que vocês tomem nada dos despojos, não quero que vocês peguem nada. Tudo que tem em Jericó é para mim, é para a minha glória, é para a minha honra, para que vocês vejam que eu sou o Senhor que está entregando tudo na mão de vocês. As próximas cidades vocês podem tomar dos despojos, vocês podem tomar do ouro e da prata, mas Jericó nada será poupado. Eu quero que destruam tudo. E aqueles homens entraram e destruíram tudo. Quando você vai ler Josué capítulo 6, eles invadiram aquele lugar e eles pouparam somente a vida de Raabe, que foi uma das prostitutas daquela cidade, que mostrou o caminho para os homens. Depois você lê na sua casa, tem muita Bíblia, você precisa dar uma estudada. Então chega o capítulo 7, onde eles vão e ele faz uma pesquisa de campo para destruir a próxima cidade, que se chamava Ai. Ele pega então alguns homens e fala assim: vão espionar Ai. E quando eles vão espionar, eles falam assim: Josué, a cidade é pequena, o povo lá é fraco, manda só alguns 2, 3 mil homens, não canse todo o povo, manda aí o que tem para hoje, pega aí os reservas, põe para lutar, coloca esses caras para se divertir um pouco, porque não precisa de muita força, não precisa de muita gente ali. Eles mandam então aqueles exércitos, e quando eles chegam lá, aqueles homens botam o povo para correr e matam 36 homens. A Bíblia diz então que eles ficam desanimados e eles vão orar ao Senhor: Senhor, por que você me abandonou? Senhor, por que você me deixou? Olha o que vão dizer do teu nome, olha o que vão falar sobre ti, Senhor, Senhor. E a Bíblia diz que eles ficaram desanimados. E aqui então eu quero trazer para você, e eu quero te explicar alguns princípios que você precisa entender sobre guerra. Nós estamos em guerra, igreja, e como estamos em guerra, nós precisamos saber guerrear. E a primeira coisa que você precisa entender é que a guerra que nós estamos, ela não é contra pessoas. Repita comigo: a guerra não é contra pessoas. Eu tenho certeza que tem uns irmãos que já estavam aqui. Eu estou preparado, na hora que ele falar dela, ou na hora que ele falar dele, eu vou falar: fala a Deus. A guerra não é contra pessoas. Abra comigo em Efésios capítulo 6, verso de número 10 ao verso de número 12. Efésios 6, de 10 a 12. O que está escrito ali? Quem pode ler para mim? Alguém com uma voz de trombeta. Aleluias! A nossa luta não é contra seres. Então acalma o teu coração. Hoje não é sabor de mel, hoje é guerra. A nossa luta não é contra seres humanos. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a nossa guerra não é contra pessoas. Hoje eu estava na chácara do Ivan, brincadeira, da Fernanda. Vai casar, né, Fer? Tudo junto ali. E nós estávamos ali, despedido de solteiro, só homem na chácara, gente. E aí começou: homem vive menos porque homem só faz burrada, sim ou não? Eu lá na piscina de boa, aí começa aquelas brincadeiras de jogar bola um no outro. Pá. Aí jogar bola, pá. De repente jogaram a bola, bateu na minha cara, pá. Irmão, subiu uma ira em mim, né, Maico? E eu falei: eu vou colar o brinco nele agora. Quem já brincou de cola-brinco? Sabe o que é cola-brinco aí? Você dá um tapa na orelha assim, ó. E aí eles começaram a falar na piscina: vamos jogar 3 cortes. Vamos jogar 3 cortes. Falei: gente, essa brincadeira não vai dar certo. Eu tava virado. Vamos jogar 3 cortes, beleza. Tem bola de vôlei? Não, só tem uma bola de capotão aqui, de futebol. Homem jogando 3 cortes com bola de capotão. Vai dar bom ou não, gente? Beleza. Eu sei que teve uma hora que o cara levantou a bola pra mim e eu ia fazer o 3. Quem aqui já jogou 3 cortes? Pelo amor de Deus, levanta a mão. Aleluia, gente, eu tô numa igreja normal. O pessoal não sabia quem era o Chaves, não sabia nada, linha direta, pelo menos 3 cortes vocês conhecem. E eu jogando 3 cortes, na hora que a bola veio pra mim, eu falei: agora, mano, eu vou regaçar ele, velho. Eu vou amassar a cara dele.
A ira subiu dentro de mim. Na hora que eu fiz assim para bater, irmão, na hora que eu bati assim, a bola era pesada. Na hora que eu bati, meu ombro estralou, eu fiquei, ai. E eu não acertei ele. Se eu tivesse acertado, eu ia estar feliz agora. Machuquei, mas peguei, tá ligado? Caí, mas caí atirando, sabe? Eu errei ele. O meu braço machucou. E eu saí da piscina assim. De repente veio aquele versículo na minha cabeça: a vingança nunca é plena. Seu Madruga falando comigo. E ali o Espírito Santo, eu gosto do Espírito Santo, porque parece que ele brinca comigo. Ele fala assim: tá vendo? A nossa guerra não é contra carne nem sangue. E eu estou usando essa ilustração, essa brincadeira, para mostrar para você que a sua guerra e a minha guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra os principados e potestades do inferno. Existe uma guerra, igreja. Existe um ambiente onde você precisa entender que a vingança que tem dentro do teu coração, você não precisa externalizar essas coisas, você não deixa o inimigo tomar conta do teu coração. Pelo contrário, você precisa colocar tudo na presença do Senhor. O Senhor, ele vai pelejar a tua batalha. E nós estamos confundindo as coisas e achando que o meu inimigo ou o seu inimigo é alguém que está aqui dentro, é alguém que está lá fora, é alguém do meu trabalho, é alguém de algum lugar. Mas não, nós precisamos entender que a nossa luta é contra o diabo. A minha guerra e a sua guerra é contra o diabo. Só que hoje não se fala mais isso dentro das igrejas. Hoje já não se prega mais o evangelho de guerra. Só que o diabo, ele tem uma arma. E a única arma que ele pode usar contra a igreja do Senhor é uma palavra chamada pecado. Então aperta o cinto de segurança, que essa noite vai dar uma chacoalhada aqui. A estratégia e a artimanha do diabo é o pecado. Ele não pode tocar sobre a tua vida. Ele não tem poder e autoridade para destruir a tua história. Mas ele pode fazer uma coisa: te levar a pecar. E através do pecado ele tem legalidade para poder destruir a tua história. A Bíblia diz que existem em volta de nós anjos, mas ela fala que o diabo está ao derredor. O que significa derredor? Ele está ao em volta do redor, bramando a quem possa tragar. Não é uma brincadeira, isso aqui é sério. O diabo, ele está esperando uma brecha sua, um erro seu para te pegar e te tragar, te engolir, te destruir. Existe uma guerra e essa guerra é invisível e ela não é contra pessoas. Essa guerra é contra o inferno. E nós precisamos entender que a estratégia do diabo é essa guerra. Olha o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 2, verso de número 14, diz assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Aqui João está falando em Apocalipse sobre uma história que aconteceu em Números, e eu quero te explicar essa história. Um rei chamado Balaque, ele manda os mensageiros a um homem chamado Balaão. Quem aqui já ouviu falar sobre Balaão? Beleza. Pastor, não sei quem é Balaão. Se alguém te chamar de mula de Balaão, se ofenda. Aí você tem que estudar na Bíblia, que foi a mula de Balaão falou com ele. É a única história ali que fala. Se até a mula de Balaão falou, Deus usa quem ele quiser para falar. Eis a mula aqui hoje. Então vamos lá. O Senhor, ele traz uma mensagem para a igreja: não caia nos ensinos de Balaão. Que ensinos são esses? A Bíblia diz que quando Balaque chama Balaão para poder amaldiçoar o povo, Balaão começa a olhar para o povo de Israel e fala assim: esse povo será abençoado, esse povo será numeroso, ninguém poderá destruí-lo, ninguém pode atacá-lo, ninguém pode fazer nada contra ele, porque ele é protegido e separado pelo Senhor. Balaque fica furioso, fala assim: Balaão, eu te contratei para você amaldiçoar eles, eu te contratei para lançar uma palavra sobre eles, mas você está abençoando os caras. E Balaão vira para ele e fala assim: não tem o que eu fazer, quando eu abro a minha boca para profetizar, eu quero amaldiçoar, mas as palavras que saem da minha boca são bênção. Porque Deus tem algo com essas pessoas, porque Deus tem algo com a igreja, porque Deus tem algo com a tua vida, amém? E mesmo que alguém tente destruir a tua vida com palavras, Deus transforma toda maldição em bênção sobre a tua história, amém, igreja? Só que aí ele continua e ele fala: não, vem para esse canto aqui, olha desse canto. E quando ele sobe naquela montanha, ele vê aquele mundo de gente, e ele começa a lançar uma palavra: esse povo será bendito, eles virão, os inimigos virão sobre eles, mas por 7 caminhos fugirão deles. Balaque fica doido, ele fala: cara, eu estou te pagando para você amaldiçoar os caras, mas você está falando palavras de bênção para eles. Vem aqui de novo, eu quero te mostrar eles de um outro ponto, e faz a mesma coisa. Balaão então vira para Balaque e fala assim: ó, existe uma maneira de você derrotar eles, e eu vou ensinar você. Como que eu faço para derrotar eles? Faz eles pecarem, porque se eles pecarem, o Deus deles vai saber e vai ficar chateado com eles, e não haverá bênção sobre a vida deles. Faz eles pecar.
É por isso que aqui em Apocalipse está falando assim: aquele que ensinou ciladas, aquele que ensinou estratégias, aquele que ensinou Balaque como destruir o povo de Deus. E eu quero falar uma coisa para você: tem como destruir uma igreja? Tem. Como que eu destruo? Pecado. Ensine o povo a pecar. Tire a palavra dos altares, coloque só luzes, emoção e louvores. As pessoas vão ficar cada vez mais fracas. Pastor, por que nós vamos colocar o start? Por que nós vamos colocar ensino bíblico dentro da igreja? Porque o que vai fazer você permanecer firme é a palavra. O que vai fazer você permanecer na presença do Senhor é a palavra. Porque a palavra, ela confronta o pecado. Então a igreja que está distante da palavra, ela vai se afundar nas ciladas de Balaão. Balaão chama Balaque e fala assim: é o seguinte, para fazer o povo pecar, você vai separar as mulheres mais bonitas aqui, e você vai mandar essas mulheres midianitas irem até os homens de Israel. Quando as mulheres chegarem ali, elas vão ensinar esses homens a adorarem os deuses deles, e elas vão ter relações sexuais com eles. E na hora que acontecer isso, a palavra do Senhor vai vir sobre eles, e o Senhor vai fulminar eles. Dito e feito. Aquelas mulheres entraram no arraial, e elas começaram então a conquistar aqueles homens. Existe uma guerra, igreja, e o diabo sabe como parar a tua vida, belezura. O diabo sabe como parar a tua casa, o diabo sabe como parar a tua família, o diabo sabe como destruir os teus filhos, o diabo sabe como parar o teu emprego e destruir a tua história, o diabo sabe parar o teu chamado, só que você ainda não entendeu que o pecado está destruindo a tua vida. E você leva a vida como se tudo tivesse normal. Você acha que quem está destruindo a tua vida é o teu chefe. Você acha que quem está destruindo a tua vida é o teu pastor que não te olha. Você acha que quem está destruindo a tua vida é o irmão da igreja. Você acha que quem está destruindo a tua vida é a pessoa do trânsito. Mas o diabo está tentando destruir a tua casa, a tua família. Só que você ainda não entendeu que existe uma guerra. Nós estamos em guerra, igreja. A igreja ainda não se tocou. A igreja ainda não percebeu que o ambiente, a atmosfera que nós estamos enfrentando nos últimos dias é guerra, gente. Já não está mais mascarado, já não está mais encoberto. Existe uma batalha das trevas para parar a tua história. Existe uma batalha das trevas para parar o teu chamado. Olha para a tua vida. Se você está muito longe do teu chamado, saiba de uma coisa: Balaão te convenceu, Balaão mandou ciladas e você caiu, cara. O povo desanimou. Sabe por que o povo desanimou? Porque tinha Acã no meio, tinha pecado, tinha alguém que tinha roubado o que não era para roubar. E é sobre isso que eu quero falar com você. Você precisa purificar a tua casa, igreja. Você precisa purificar os teus filhos. Você precisa trazer alinhamento sobre a tua tenda. Porque se você não cuidar da tua tenda, vai tudo para o espaço. O diabo não está brincando de ser diabo, então não brinque de ser igreja. Se posicione. Nós estamos em guerra. Josué manda o povo atacar, só que ele não sabia que no meio do povo existia alguém que tinha pecado. E eu quero ler aqui com você. Olha o que está lá em Josué, capítulo 7, verso de número 9 ao verso de número 10. Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Eu preciso que você entenda, igreja, que o nosso Deus, Ele não negocia com o pecado. O nosso Deus, Ele não faz jogo com o pecado. Pecado é pecado. Ah, mas o nome do Senhor vai ser envergonhado. É o que Josué está falando. Senhor, você não se importa das pessoas falarem mal do teu nome. Eu não me importo com a minha reputação. Eu não me importo com o que vão falar. Uma coisa eu sei: não vai ter pecado no meio do meu povo. É isso que Deus está falando. Se levanta, para de palhaçada. Se levanta, por que você está aí prostrado? Eu não quero saber de prostração diante de mim. Eu quero saber de honra e dignidade. Porque existe uma igreja que simplesmente peca, mas no dia seguinte vem aqui, levanta a mão, chorando na presença do Senhor, dizendo: ai, pode me usar como tu bem queres, Senhor. O reino de Deus não é bagunça, igreja. O reino de Deus tem que ter ordem e decência. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Só que nós simplesmente achamos que o meu jeitinho tem que facilitar as coisas com Deus. Só que o meu jeitinho não entra no sistema de Deus. Existe um reino, e o reino não é moldado por um jeitinho. Ai, pastor, desculpa, eu falei mesmo porque eu sou estressado. Deus não está nem um pouco preocupado. Se você não mudar e se você não buscar a presença do Espírito Santo para controlar os seus sentimentos e os seus pensamentos, Deus não vai ficar aí. Ele vai falar para você: levanta, velho. Ah, é que eu tenho dificuldade mesmo, sabe, de falar com os outros, porque eu tenho assim o negócio. Então você precisa procurar ajuda.
Ah não, porque eu não concordo, porque eu não acho que tem que ser assim. Isso é um problema só seu. O reino de Deus, ele não se molda ao teu padrão. É você que tem que se moldar aquilo que a Bíblia está escrito. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Josué quis moldar Deus, Leandro. Ele começa a falar assim: então o Senhor não se importa? O que é que vão dizer do teu nome, Senhor? Deus está falando assim: o meu nome interessa a mim. E eu não vou fazer as coisas de qualquer jeito por causa do meu nome. Eu não vou fazer as coisas de qualquer jeito porque você quer não, Josué. Sabe o que Deus está falando? Não vamos fazer nada de qualquer jeito. Tem pecado no meio do povo, e se tiver pecado eu não vou junto. Sabe o que está faltando dentro da igreja? Se posicionar e falar assim: não, peraí, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo essa palhaçada aqui? Ah pastor, porque a igreja tem fofoca. Deixa eu te falar uma coisa: se você sabe que a igreja tem fofoca, é porque não te respeitam e falam mal dos outros na tua frente. E se falam mal dos outros na tua frente é que você não tem moral. Às vezes as pessoas falam bem: pastor, a igreja está cheia de fofoca. Eu falei: você acredita que ninguém fofocou na minha frente? Eu não sabia disso não. Ah pastor. Aí eu viro para a pessoa e falo assim: aqui tem um versículo que diz assim: aonde há carniça, os abutres se ajuntam. Se você está perto, ou você é a carniça ou você é o abutre. Porque quem tem uma vida com Deus não tolera o pecado. Não tolera, igreja. Só que nós nos tornamos uma igreja permissiva. Nós nos tornamos uma igreja aberta. Nós nos tornamos uma igreja liberal. A igreja do século 21, a igreja brasileira, é uma igreja que tolera, em nome do amor, em nome da paixão. Só que o Deus Todo-Poderoso está dizendo: tem pecado no meio do povo, então eu não vou com vocês. E eu não estou me importando com o que as pessoas vão pensar. Eu tenho reunião diversas vezes com os ministérios de louvores, e eu já falei para o ministério de louvor: se houver pecado no ministério de louvor, nós vamos colocar playback para tocar aqui, e vai descer todo mundo, e a igreja vai cantar no coral. Ai pastor, mas se tiver visitante na igreja não vai ficar chato? Não importa o que vão pensar, o que importa é que o nome dele seja engrandecido. Nós não vamos andar se tiver pecado. Ah pastor, não tem ninguém para ficar na recepção. Nós vamos tirar. Porque o reino de Deus não se move assim. Nós estamos em guerra, e nessa guerra não dá para brincar, igreja. Nessa guerra não dá para a gente levar de qualquer jeito. Precisa ter posicionamento. Deus está falando: não é porque é o meu nome que eu vou ficar preocupado com a minha reputação. Não. Levanta, Josué. Por que você está prostrado aí? Então Deus começa a falar para Josué: tem pecado no meio do povo. E eu quero que você veja aqui Josué capítulo 6, do verso 18 ao 19, diz assim, ó: mas fiquem longe das coisas consagradas, não se aposse de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Foi essa ordem que Deus deu para Josué no capítulo 6. Foi isso que aconteceu no capítulo 7, igreja? Sim ou não? Sim ou não? Pode falar não. Sim ou não? Não foi. Eles simplesmente foram lá, Acã foi lá e pegou. Ele pegou a prata e o ouro, ele cobiçou com os olhos dele, ele falou: cara, isso aqui vai ficar muito bom e eu vou pegar. Sabe qual é a cultura que nós temos visto dentro das igrejas? As pessoas pegando aquilo que é de Deus. Ah pastor, eu não pego nada que é de Deus, eu sou super de boa. Você não pega o que é de Deus, mas você ainda não entendeu que o seu dízimo e o dinheiro que entra na tua mão é de Deus, só que você não entrega. Ah não, eu não pego nada que é de Deus. Pega sim, porque o dom que Ele te deu é dele. Ele colocou um dom sobre você, só que você está sentado no teu banco, porque você está chateado com a igreja, você está chateado com alguém que te magoou, e você não está trabalhando, você está pegando o que é de Deus. Deus está falando com você hoje: para de pegar o que é meu, se eu te dei, usa. Ah, eu não vou usar porque eu estou chateado. É porque não entendeu a guerra. A nossa guerra não é contra pessoas. É por isso que você está sentado aí desanimado. É por isso que você está aí prostrado, porque você ainda tem guerra com as pessoas, cara. Ah, porque o fulano falou mal de mim. Ah, porque o ciclano falou mal de mim. Sabe por que o evangelho é um simbolismo de morte? O nosso Deus morreu na cruz, e Ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando você batiza, você está morrendo para o mundo e nascendo para a nossa religião é um simbolismo de morte, é morrer para o mundo. Sabe por que você está chateado com as pessoas? Porque quem está vivo está sentindo, mas quem está morto já não se importa mais. Sabe por que você está chateado? Sabe por que você está sentindo? Sabe por que você está desanimado? Porque você ainda está vivo demais. Jesus, quando Ele está falando a parábola para os seus discípulos, Ele fala: é necessário que a semente caia no solo e morra, porque depois de morta, aí sim ela dará frutos. Sabe por que não tem fruto em você? Porque você está vivo demais, porque qualquer coisa te chateia, porque qualquer coisa te faz ficar de beicinho.
Sabe qual é o problema da igreja? Nunca teve tanta gente viva aqui dentro. É necessário ter pessoas mortas aqui dentro. Mortas para o mundo, mortas para o pecado, mortas para o ego, mortas para si mesmas. E quando alguém fizer algo que te ofende, não vai te ofender, você não vai ficar triste. O nosso problema é que nós estamos negando entregar aquilo que é de Deus. E nós não estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós. Ah, pastor, porque eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, lembra quem você era quando você se converteu? Você não era ninguém, cara. Ei, menina que está aqui, presta atenção em mim. Lembra lá quando você se converteu? Quem foi que te trouxe até aqui? Quem foi que cuidou de você até aqui? Foi Deus, cara. Mas cadê a gratidão no teu coração? Cadê a honra ao Senhor? Ah não, porque eu estudei, eu fiz faculdade, sou eu que me sustento. Deixa eu te falar uma coisa, se Deus tirar a mão hoje, não sobra fôlego de vida dentro de você. Só que nós estamos tratando o Senhor como, eu vou lá na igreja, eu dou meu dízimo, eu dou os 10% para o garçom, porque o garçom me serviu bem. Deus não é o teu garçom, Ele não é o gênio da lâmpada que você esfrega a barriguinha dele e Ele sai para fazer os seus pedidos, não. Deus é soberano, Deus é Senhor. Então você não tem que servir a Deus aqui na casa dele ou em qualquer outro lugar como um favor para Ele, igreja. Só que a igreja não entendeu isso, nós estamos em guerra. Só que a nossa postura de estar em guerra não, porque os meus valores e os meus princípios vêm antes, e eu não acredito 100% na Bíblia. Está virando uma bagunça, gente. Está virando um povo Nutella. Um mimimi dentro da igreja, um chororô, um nhenhenhé. Eu estava assistindo o jogo, um reprise ali do Ponte Guarani, e um dos jogadores do Guarani, na hora que acabou o jogo, ele estava dando entrevista. Quem viu isso? E ele falou, eu estava tentando conversar com o cara ali, mas não dá, essa geração, tudo que fala para eles ficam chateados, tudo que fala para eles acham que é cobrança para eles. Tá difícil, cara. Deixa eu te falar uma coisa, tá difícil ser pastor. Sabe por que tá difícil? Porque eu sei que depois que eu pregar essa mensagem, uns 3, 4 aqui vai achar que eu estou dando direto e vai embora. Eu tô chateado. Tá difícil ser pastor. Está difícil ser líder dentro da igreja. Sabe por que nós estamos treinando 8 líderes dentro da igreja? Porque não tem líder que se levanta mais. As pessoas não podem falar mais nada para elas, porque elas acham que a guerra é contra as pessoas. Elas não entendem que o propósito maior é o reino, e o diabo está tentando destruir a igreja. E nós estamos aqui de beicinho com A ou com B. Isso aí, Davi. Nós estamos de beicinho, nós estamos chateados. Sabe o que Acã fez? Ele pegou aquilo que era do Senhor. Até quando você vai continuar pegando as coisas de Deus? Até quando você vai continuar tocando nas coisas do Senhor? Deixa eu te falar uma coisa, não mexa naquilo que é dele. O teu dízimo, o teu trabalho, aquilo que você entrega na casa dele é dele, não é seu. Mas chegou uma geração que, eu não concordo, porque na minha leitura bíblica, para com esse negócio. Princípio é princípio, independente se você concorda ou não concorda. Quer um exemplo? Alguém aqui já plantou banana? Óbvio que não, né? Mas alguém já sabe o que é plantar banana? Já viram uma experiência? Ou viu no YouTube, banana? Você sabe o que é banana? Amém? Você planta banana, o pé de banana cresce, qual é o fruto que vai dar? Nossa, que profundo, né? Você plantou banana, vai nascer. Aí tem as pessoas que falam assim, eu não concordo, eu acho que é maçã. Gente, tá chato o mundo, não tá? Isso chegou dentro da igreja. Eu não concordo, porque na minha leitura não é banana, é maçã, porque é o que eu sinto no meu coração que é maçã. Pronto, eu sinto que eu sou o Batman. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Princípio é princípio. Gálatas capítulo 6. Aquilo que você plantar, você vai colher. Então tem muita gente plantando coisas ruins na terra e depois acha que não vai colher as coisas ruins. Pastor, Deus me ama, eu sei que Ele te ama. Só que deixa eu te falar uma coisa, presta atenção nisso. Ele salvou o ladrão da cruz, sim ou não? Que é que Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele salvou, sim? Mas Ele livrou ele da morte? O que você não entendeu ainda é que Deus ele pode salvar no último fôlego de vida. Só que a consequência é sua, cara.
E tem gente que está brincando com a consequência. E tem gente que está achando que pode fazer o que quiser e pode agir do jeito que quiser, porque Deus me ama, e na hora que eu gritar Ele vai vir. Sim, Ele vai vir, Ele vai caminhar com você, Ele vai cuidar de você, mas a consequência é sua. Então tudo que você plantar você vai colher, porque Deus não nega a si mesmo. Se Ele disse na palavra, a palavra vai se cumprir. Mas nós entramos num âmbito de não entender a guerra que nós estamos vivendo, e o diabo está deitando e rolando. Tem uns crentes que estão pior que o diabo. O diabo olha e fala: nossa, deixa eu anotar isso aí, nossa, essa daí foi bom, hein? Vou usar essa aí, cara. Nossa, superou, hein? Currículo dele, pega já. Mandando bem. Acã pegou aquilo que era de Deus. Existe um homem na Bíblia que fez o contrário. Gênesis capítulo 14, verso de número 17 ao verso de número 23 diz assim, ó: voltando a Abraão da vitória sobre Kedoriamormer, essa palavra aí, e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Repita comigo: ele deu o dízimo de tudo. Ele fez, nossa, até para falar de dízimo na igreja. O que ele fez foi o que Acã não fez. Acã deveria ter deixado aquilo que era do Senhor. Abraão não, ele falou: o quê? Isso aqui é de Deus, cara. O que é de Deus é de Deus, eu não vou tocar não. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus do Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Sabe o que Abraão está falando? O rei chegou e falou assim: ó, pode ficar com tudo, fica com os bens, só me dá isso aqui. Ele falou: cara, eu não quero nada que é seu. O que é seu é seu, o que é de Deus, e aquilo que é meu vai ficar comigo, porque eu não quero depender da palavra de um homem. A Bíblia está dizendo que Abraão entrou numa guerra, e quando ele entrou na guerra, ele soube dar glória a quem merecia glória, e a glória era de Deus. Só que Acã entrou na mesma guerra, e quando ele viu, ele cobiçou com os olhos. O que tem de gente roubando aquilo que é de Deus. Volta lá em Josué capítulo 7, verso de número 20 ao verso de número 21 diz assim: Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita da Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Sabe qual é o maior problema da igreja? Um pecado escondido. Sabe o que nós estamos vivendo dentro da igreja? Um pecado oculto. As pessoas estão vivendo um pecado oculto, igreja. Tem muita gente dentro da igreja que é bonitinho, muita gente da igreja que chega aqui e você fala: nossa, que bênção. Só que estão vivendo um pecado oculto. Existe uma podridão de pecado escondido. Existe muita folhagem e pouco fruto na figueira. É muita aparência. Acã, sabe qual é o maior problema nosso, gente? É esconder, é manter em oculto. Se não trouxer para a luz, não há cura. Se não trouxer para a luz, não há restauração. Eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa falou para mim: pastor, se quiser eu vou lá trocar ideia com os irmãos da igreja. Eu falei: é mesmo? Ele falou: não, gostei do pastor, pastor é gente boa, pastor é diferente. Você é pastor mesmo? Eu falei: não, sou pastor. Foi que não parece, né? Eu falei: sou pastor de jovem. Eu falei: não, da igreja. Ô louco, você é pastor? Eu falei: é. Ele falou para mim: o mundão está perdido, pastor. Eu saio com uma mulher, eu saio com outra, eu saio com outra, eu saio com mulheres de diversas formas. O mundo está perdido, pastor. Deixa eu ir lá na tua igreja falar para os membros não desviar não. Porque o mundão, está todo mundo se pegando, está uma nojeira, pastor. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe quando você for para a tua casa, e você que tem cometido esse tipo de coisa, você sabe que você não consegue dormir. Deixa eu te falar uma coisa aqui do coração. Você sabe que você não está feliz, cara. Você sabe que você não está feliz vivendo essa parada. O mundo está perdido. Existe uma guerra para tirar você dentro da igreja e te levar para lá. Sabe qual é o nosso problema? A gente ainda não entendeu essa parada, mano. A gente vive como se tivesse tudo normal. Ah, porque eu quero curtir. Ah, porque eu quero viver minha vida. Ah, porque eu quero desfrutar lá fora. O diabo está querendo destruir o teu chamado. O diabo está querendo destruir a tua história. Acorda. E ele falou: pastor, toda vez é 1, 2, 3 mulheres.
mas eu vou dormir e eu me sinto sozinho, eu me sinto um lixo. Ele falou, deixa eu ir lá na igreja falar para os irmãos isso aí. Eu falei, bora, irmão. Você está entendendo o que eu estou pregando? Existe uma guerra, igreja, para destruir a tua casa, para destruir os teus filhos. Existe uma guerra para destruir a tua geração. O diabo está se levantando ferozmente para destruir a tua casa, mas só o Espírito Santo consegue te convencer isso. Eu posso ficar aqui o tempo inteiro falando isso. Tem alguns irmãos que vão falar assim, nossa, que pregação chata, mano. Cadê as bênçãos, pastor? Cadê as glórias? Fecha as brechas, irmão. É tempo de fechar a brecha. O diabo ele tá sondando a tua família e você não está percebendo. Vai chegar uma hora que ele vai tragar. Vai chegar uma hora que ele vai avançar e ele vai tomar. Existe um muro sobre a tua casa, existe um muro sobre a tua família. Só que esse muro está cheio de buraco, está cheio de rachadura. Ele vai passar por aí, fecha as brechas, mano. Essa noite é noite de você ir para a tua casa, pegar cimento, fazer uma oração e começar a fechar os buracos. Pega os celulares dos seus filhos, pais, e comece a olhar o que os seus filhos estão fazendo. Ai não, pastor, isso é invasão de privacidade. Privacidade o quê? Privacidade quando seu filho estiver perdido lá fora. Privacidade quando ele estiver perdido, se prostituindo ou se destruindo. Ai, vamos orar. Você precisa se posicionar, você é pai, amém? Você é mãe, amém? Só que isso não pode falar mais. Isso não pode ser mais dito, porque isso ofende a outra classe, ofende as pessoas, magoa as pessoas. Nós estamos em guerra. Não é uma brincadeira. O diabo, ele quer destruir as famílias dessa igreja. Deus me colocou no meu coração, levanta e jejua durante 7 semanas pela igreja. Alguns doidos entrou comigo. Pastor, eu quero entrar nessa parada. Então vamos entrar, porque não tem como vencer uma guerra. Porque a guerra ela não é vencida com coisas humanas. Quando você passar por uma guerra espiritual, não é o tanto que você estudou, não é o seu dinheiro, não são as suas qualificações. Eu já vi muita gente boa de vida, toda perdida e destruída, porque não entendeu a guerra espiritual que é. Só que isso não é mais falado dentro das igrejas. Ninguém mais fala de orar, ninguém mais fala de jejuar. Eu estava conversando com a minha esposa, e nós queremos fazer aqui com todo mundo que trabalha em ministério. O Leandro, que é ministro aqui dentro dessa casa, ele vai fazer discipulado com todos aqueles que são de ministério. Nós vamos começar um trabalho aqui de doutrinar e ensinar as pessoas. Só que todas as vezes que nós falamos disso, sabe qual é a primeira pergunta? Ah, mas será que as pessoas vão querer participar? Ah, será que as pessoas vão estar afim? Porque a vida de todo mundo hoje é muito corrida. É tão corrida que ninguém aqui lê Bíblia. É tão corrida que ninguém tira um tempo para orar. É tão corrida que você não está buscando o Senhor. Mas uma hora o boleto vai chegar. E quando chegar você vai ver a tua família destruída. E você vai falar, ó Deus, onde tu estás? Ele vai falar, levanta, por que você está prostrado? Por que você não resolveu o BO do povo antes? Quem está entendendo o que eu estou pregando, igreja? Só que tem que começar dentro da tua casa. A minha esposa, ela quer fazer um culto lá em casa, toda semana com a nossa família. Gente, é difícil criar filho hoje em dia. Você tem que olhar no olho do miserável e você tem que orar e falar, Deus, me mostra onde esse negócio está pecando, porque está pecando. Você está achando que as crianças hoje são tudo baby lou, ai, tudo tiktoker. Você vai rodar, irmão. Você tem que ter discernimento espiritual. O diabo está destruindo as famílias. Eu conversando com esse jovem, ele falou assim, pastor, as mulheres estão avançadas. As mulheres estão chegando nos homens hoje. Mas também os homens estão muito banana, né? Você concorda, não? Os homens, até dentro da igreja as pessoas falam, pastor, mas não tem homem nessa igreja? Calma, irmã, vamos orar. Mas as coisas estão muito aceleradas, estão muito avançadas. O diabo ele tem atacado e investido firmemente. E a igreja está panguando. Nós precisamos nos posicionar, porque o pecado ele vai destruir a tua vida. Vira para quem está e fala assim, não ignore a guerra. Não é possível que vocês estão em guerra, não. Vira para quem está do seu lado, com cara de soldado assim, ó, general, cara de bravo. Dá uma bronca nessa pessoa agora, fala assim, não ignore a guerra. Tá, esse foi um ensaio. Vamos lá. Eu só vou parar na hora que você levantar e começar a gritar com essa pessoa, mas não sai na mão não, brincadeira. Vira para quem está do seu lado, olho de profeta, e fala para essa pessoa, não ignore a guerra. Existe uma guerra. 2 Samuel capítulo 11, verso de número 1 ao verso de número 5. Quero ler esse texto, nós já vamos finalizar.
Coloca o texto para mim, 2 Samuel, capítulo 11, verso de número 1 ao verso de número 5. Olha o que está escrito o texto. Na primavera, época em que os reis saíam para... Eles iam para a guerra, amém? Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Vamos lá, na primavera é época, quem que saía para a guerra, gente? Quem que saía? Davi era o quê? E o que ele fez? Ele não foi para a guerra, ele ignorou a guerra. Ah, quer saber? Cheguei num patamar, tô chique, tô de boa, manda os funcionários aí, vai lá Joabe. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama, porque ele tinha ignorado a guerra, né? E foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, ele viu uma mulher muito bonita, tomando banho, próximo. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Próximo versículo. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Davi ignorou a guerra. Não só ignorou a guerra, mas numa tarde de boa ele foi dar um rolê no palácio. De repente ele bate o olho, ele vê uma mulher tomando banho. Ele fala, meu Deus. É os reels da vida, né? Está ignorando a guerra, aí passa um reels. Você volta, dá zoom, as fotos no feed, não ignore a guerra. Olha o que acontece no verso de número 15 ao verso de número 17. Ele vai e pega a mulher engravida, gente. Verso de número 15. Ele manda uma carta então para Joabe, o comandante da guerra, dizendo: nela escreveu, ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. E morreu também Urias, o hitita. A Bíblia aqui mostra que por Davi ignorar a guerra, ele cometeu 2 pecados dos 10 mandamentos. O primeiro foi não adulterarás, ele pegou a mulher de um cara. E o segundo foi não matarás, ele matou um homem. Sabe por quê? Porque ele ignorou a guerra. Sabe qual é o grande problema da igreja? Você está ignorando a guerra e um abismo chama outro abismo. No tempo que você tinha que estar guerreando, você está perdendo tempo na sua vida. Você está ignorando. A mulher engravidou, Urias morreu, a guerra acabou. Davi manda chamar a mulher para morar no palácio com ele. A mulher mora no palácio com ele e está tudo de boa, está tudo tranquilo. A Bíblia diz então, no próximo capítulo, que chega um profeta na casa de Davi. E aí o profeta Natã fala para Davi: Davi, é o seguinte, você é rei em Israel e você precisa julgar as causas. Existia um homem que tinha várias cabritinhas. Chega um viajante na casa desse homem que tinha várias cabritinhas, e ao invés desse homem preparar uma das cabritinhas para esse cara comer, sabe o que ele fez? Ele foi lá e pegou a cabritinha do cara que só tinha uma. Ele tomou aquela cabritinha e ele arrancou daquele cara. Davi fica furioso e fala assim: esse homem tem que morrer, porque o que ele fez não é certo em Israel. Ele tomou a cabritinha do outro cara. O profeta Natã vira para ele e fala assim: Davi, esse homem é você, porque Urias tinha uma única mulher, você tinha várias, cara. Você foi tomar a mulher do cara e você matou o cara. Só que o que você não entende desse texto é o que eu quero explicar aqui. A Bíblia diz que o profeta Natã vira para Davi e fala assim: por causa do seu pecado, a criança vai morrer. Repita comigo: a criança vai morrer. Você precisa entender algo muito profundo aqui, preste atenção, é o momento mais importante da palavra. Eu vou encerrar aqui. A Bíblia diz: a criança vai morrer. A Bíblia mostra que essa criança já estava viva, essa criança já tinha nascido. Para essa criança ser gerada leva quanto tempo, gente? 9 meses, sim ou não? Provavelmente, a Bíblia não fala, mas a criança ela era pequena. Então a Bíblia nos mostra que essa criança já estava viva. Ela já estava no colo, porque depois de uma semana essa criança morre. E ela não morre no ventre, ela morre fora do ventre. Logo ela já tinha nascido. Sabe qual é o maior problema da igreja? E sabe o que você ainda não entendeu? Pecados imediatos não geram consequências imediatas. Passaram-se 9 meses, passaram-se 1 ano. E Davi falou: ninguém sabe o que eu fiz, ninguém vai ficar sabendo. E está de boa, vida que segue.
Deixa eu te falar uma coisa, o pecado ele é tentador no começo ele vai te enredando, no começo ele vai te trazendo para perto, no começo você ama o pecado, você vai fazendo, você vai vendo, porque não tem consequência, igreja. Você vai lá e peca, você vai lá e destrói as coisas, você vai lá e não tem consequência. As pessoas que estão do seu lado vão falar, você está certo, você está certa, é isso mesmo, eu acho que você está no seu direito, eu no teu lugar faria o mesmo. Só que uma coisa que você não entendeu, pecado imediato não gera consequências imediatas. Passou um ano e meio, não sei, eu sei que passou 9 meses, a criança estava viva, sabe qual foi a condenação? A criança vai morrer. Sabe qual é o grande problema da igreja? Não entendeu que qualquer atitude sua hoje vai gerar consequência daqui 6 meses, vai gerar consequência daqui 9 meses. Você não entendeu isso? Toda plantação vai gerar uma colheita, gente. Só que as pessoas estão levando, ignorando a guerra. As pessoas estão levando a vida como se não fosse acontecer. As pessoas estão levando a vida como se não tivesse problema. Eu tenho 8 anos de casado. E quando eu conheci a minha esposa, nós namorávamos, nos primeiros 2 anos de namoro, nós tínhamos relação sexual. Nós fomos para a igreja falou, tem que parar de ter relação sexual, nós continuamos. E nós falamos, não, nós nos amamos, é isso mesmo, e tal. Passado 2 anos, nós paramos, então nós ficamos 2 anos tendo relação sexual e 2 anos não tendo. Eu tenho 8 anos de casado, e eu posso dizer para você, a nossa vida começou a melhorar agora, porque tem consequências que duram muito tempo. Eu e a minha esposa já passamos por um divórcio assim, entre aspas. Nós brigamos, eu fui embora de casa, fiquei 4 dias fora, sabe por quê? Porque o que aconteceu lá atrás gerou marcas hoje. Sabe o que as pessoas não entendem? Que as marcas que são geradas agora, elas não trazem a consequência agora, igreja. Sabe por que está todo mundo de boa, pecando e vivendo do jeito que tem que viver? Porque a consequência vai chegar ainda. O boleto tem que ser pago. Então você continua vivendo a tua vida como se nada estivesse acontecendo. Você continua indo para os rolês, você continua vivendo. Está de boa, pastor. Deus me ama. Sim, Ele te ama. Você vai ser salvo, Ele vai te alcançar. O sangue dele tem poder para te purificar e te salvar. Mas a consequência é sua. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Davi era homem segundo o coração de Deus, mas isso não fez com que o filho dele não morresse. Porque tudo que você plantar, você vai colher. A palavra ela não se anula. A palavra não se contradiz, ela não se nega. Deixa eu te falar uma coisa, para de brincar com fogo, para de ignorar a guerra. Existe uma guerra hoje, o diabo está tentando destruir tua vida. Sabe o que você está fazendo? Ah, pastor, está de boa, lá na frente eu resolvo isso. Lá na frente a consequência vai vir, então resolve rápido. Resolve rápido. Davi ficou pensando que ninguém estava vendo. Davi continuou como se Deus não estivesse vendo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está vendo. A sua negligência dentro do teu lar hoje vai gerar consequências daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Ah, não tem problema não, pastor. Você que é homem, você é o sacerdote do teu lar, tem que ter oração dentro da tua casa, tem que ter jejum dentro da tua casa. Um dia eu coloquei a Brenda para jejuar, ela ficou brava. Eu não quero jejuar. Eu falei, aqui dentro de casa vai jejuar todo mundo. Se tiver periquito, até o periquito vai jejuar agora. A gente perdeu isso. A gente perdeu os princípios, os valores. Ignoramos a guerra. Davi ignorou a guerra. E sabe quando é que você ignora a guerra? Presta atenção aqui. Sabe quando é que você ignora a guerra? Quando você chegou num nível bom da sua vida. Sabe onde a gente é levado a ignorar? No nível bom. É agora que você está ganhando um bom salário. Porque quando você era funcionário furreco, ou quando você não tinha o que comer, você estava de boa, velho. Quando você não tinha estudo, quando você estava se matando para poder conseguir um emprego, lembra nessa época? Nessa época você orava e jejuava. Só que agora você chegou num nível grande e você acha que a consequência não vai vir. Ai, pastor, está me ameaçando? Não estou te ameaçando, estou te ensinando Bíblia. Tudo o que você plantar, você vai colher. Não ignore a guerra. Nós estamos em guerra, igreja. Então essa noite é noite de alinhamento. É noite de você olhar para dentro de você e lembrar quem você é na presença de Deus. Porque está chegando o fim dos tempos. Está acabando, cara. Não dá mais para você ficar brincando de igreja. O diabo está olhando, ele está buscando quem ele possa tragar. E ele está olhando para você, ele está falando assim, hoje eu mato ele, hoje eu mato ela, hoje eu destruo o casamento, hoje eu levo os filhos para longe, hoje eu destruo a casa. E se você não se levantar, se você não se posicionar, se você continuar achando que uma vida estável financeiramente é a condição de que Deus me abençoou, você está muito enganado. Existem pessoas que não têm o que comer e são mais abençoadas do que aquelas que estão indo em restaurante chique ou andando de carro top. É porque a régua da igreja está totalmente equivocada. A régua da igreja é achar que bênção de Deus é eu ter tudo. Bênção de Deus não é eu ter tudo, bênção de Deus é eu ter Ele. Se eu tiver Ele, eu não preciso de mais nada. Se coloca de pé em nome de Jesus.
Ministério de Louvor pode subir aqui. Pastor, o que eu faço? Eu entendi a mensagem. Eu sei que é muito difícil pregar isso aqui, sabe por quê? Porque enquanto eu pregava, eu sei que você estava sendo arrastado para não prestar atenção. Mas eu preciso que você entenda essa mensagem. Essa mensagem é pontual daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Salmos capítulo 32, verso de número 3 ao verso de número 7. Aqui está a resposta do que eu tenho que fazer. Diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao meu Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Pastor, o que eu devo fazer? Confesse o teu pecado ao Senhor. O que falta para a igreja é confessar, é se prostrar diante dele e falar assim: olha para mim, porque eu sei que dentro de mim há pecado. Eu sei o que eu fiz lá atrás, eu sei aonde eu quero ir, eu sei que dentro de mim, Deus, eu tenho o desejo de fazer aquilo que não é digno diante da tua presença. Me perdoa, Jesus. Jesus, me perdoa. Espírito Santo, olha para mim. O que está faltando para a igreja é confessar pecados, porque o pecado, ele está destruindo os teus ossos, igreja. Nunca vivemos uma geração tão depressiva, nunca vivemos uma geração tão ansiosa. Pastor, o que é isso? O pecado está destruindo a alma. Então significa que todo mundo que tem depressão está em pecado? Não é isso que eu estou dizendo. Não deturpe a palavra. Mas a ação do pecado no mundo tem gerado ingratidão nas pessoas, e a ingratidão tem gerado desânimo no teu coração. O pecado no mundo tem gerado injustiça, e essa injustiça tem te deixado cada vez mais com medo, tristeza. Mas coloca diante do Senhor e fala: Senhor, eu não quero mais sentir isso. Eu coloco diante da tua presença, eu perdoo, eu libero essas pessoas. Eu não quero mais viver em pecado, eu não quero mais viver em angústia, eu não quero mais continuar vivendo a vida que eu estou vivendo. Mesmo que o meu pecado não gere uma consequência agora, mas gere depois, eu já quero colocar diante da tua presença e eu peço: perdoa-me, Senhor. Você precisa lutar pela tua casa, cara. Você precisa lutar pela tua família, você precisa lutar por você. O diabo quer destruir tudo. Diversas vezes eu olho para minha casa e eu falo: eu sinto que o diabo entrou aqui para destruir tudo. Essa semana mesmo nós passamos uma semana dificílima, uma semana muito difícil. Essa semana eu e minha esposa conversando ontem à noite, nós falamos assim: a minha vontade, a nossa vontade é ir embora. A gente está cansado. E hoje pela manhã o Senhor, ao acordar, eu levantei correndo e ele começou a falar: não ignore a guerra, nós estamos em guerra. E eu comecei a escrever essa mensagem. A ingratidão das pessoas é grande demais, a injustiça. Mas existe um Deus que está aqui e Ele quer te perdoar, igreja. Essa oração que você vai fazer é por pecado. E quer que eu te fale uma coisa? Toda a igreja deveria estar aqui na frente. Toda a igreja. Mas nós pensamos totalmente errado sobre o Evangelho. Eu não quero te forçar nada, mas o altar do Senhor está aberto. E se você entende hoje que você precisa confessar, você precisa sair do seu lugar e falar assim: Senhor, eu não aguento mais, eu quero confessar. Eu quero vomitar tudo diante do Senhor, porque enquanto eu encobri os meus pecados, os meus ossos, eles definhavam. Mas quando eu confessei, eu senti alívio. Essa noite é uma noite de você sentir alívio. Não ignore a guerra. Nós estamos em guerra, igreja. O Ministério de Louvor será usado nesse momento para poder gerar um ambiente aqui onde cadeias sejam quebradas, onde o inferno bate em retirada, e você tem um ambiente aqui para poder falar: Pai, eu estou aqui, olha para mim, eu quero me lançar na tua presença. Pai, eu quero voltar para a tua casa. Pai, eu quero voltar para a tua presença.
Eu estava distraído, mas hoje eu volto, e eu vou voltar para guerrear. Hoje eu volto para poder batalhar. Hoje eu volto para poder lutar por aquilo que eu acredito. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou me posicionar. O Espírito Santo manda dizer aqui para você: não é o teu currículo, não são as suas especialidades, não é a tua faculdade, é Ele. Existem jovens aqui que se perderam nesse momento. Não, pastor, estou na igreja todo dia. Você está entendendo o que eu estou falando? É sobre você, não é sobre estar na igreja, é sobre ser igreja. Enquanto eu mantive encobertos os meus pecados, essa noite é a noite de rasgar o coração na presença dEle. É de falar: eis-me aqui, Senhor. Eu sei quem eu sou no teu reino, eu estou ignorando a guerra. Eu sei quem eu sou e eu comecei a mexer nas coisas que são do Senhor. Eu não quero brincar com a tua igreja, eu não quero brincar com o teu reino. Eu tenho temor, Pai, e nessa noite eu volto. Enquanto o Ministério de Louvor ministra essa canção, o altar do Senhor está aberto. Sai do seu lugar e vem para cá. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha.